No passado, alguns séculos atrás, era comum que pessoas guardassem consigo tesouros valiosíssimos. Afinal, guardar dinheiro em bancos não se mostrava a melhor solução na época. Muitos desses tesouros guardados por pessoas em casa ou em esconderijos secretos chegavam a valer milhões de reais se convertidos para a moeda atual. No entanto, em algum momento de suas vidas, ou mesmo após ela, essas pessoas precisaram se desfazer de seus tesouros e, dessa forma, precisam guardá-lo em um local seguro. Foi mais ou menos com esse tipo de pensamento que surgiram os misteriosos mapas do tesouro, que ficaram famosos no mundo inteiro, principalmente depois do envolvimento de piratas em seu contexto. Porém, em outros casos, as pessoas não costumavam ser tão cuidadosas e preferem deixar esses tesouros ou fortunas para seus futuros herdeiros. Por isso, em nossa época, é comum vermos notícias de enormes heranças que deixaram seus herdeiros milionários. Por esse motivo, no vídeo de hoje, veremos um pouco sobre algumas histórias fascinantes envolvendo baús de tesouros e heranças surpreendentes. Mas antes de assistir, é importante que você se inscreva no Messenger do Megavídeo. Basta clicar no primeiro link da descrição. Ao fazer isso, você passa a receber nossos vídeos em primeira mão e ainda tem acesso a séries e sorteios exclusivos do canal. Herdar alguma coisa pode significar muito mais que apenas receber objetos ou dinheiro de nossos familiares. Heranças desse tipo podem nos informar sobre a origem da nossa família e até oferecer pistas sobre como e quem eram nossos antepassados. A família, na dinâmica de suas relações, é formadora das identidades pessoais e sociais. É o espaço em que se desenvolve o sentimento de pertencimento e individualização. É a base da sociedade de modo mais amplo, encarregada de reproduzir e manter a organização social e seus valores, da transmissão da herança simbólica e, no caso desse vídeo, material. Imagine herdar uma casa sem saber que ela esconde um tesouro de mais de 100 quilos de ouro, que, segundo estimativas, pode valer mais de 12 milhões de reais. Parece um sonho distante, não é? Porém, foi o que aconteceu com um homem na Normandia, noroeste da França, cuja identidade não foi inteiramente revelada. Havia 5.000 moedas de ouro, 2 barras de 12 quilos e 37 lingotes de 1 quilo cada, disse o leiloeiro Nicolas Fierfort durante entrevista à agência de notícias francesas, conhecida apenas pela sigla AFP. Fierfort contou que foi até a casa, localizada na cidade de Évreux, para avaliar móveis que o novo proprietário pretendia leiloar. Era apenas esse o objetivo: leiloar os móveis antigos, pois até o momento ninguém tinha descoberto o tesouro que, segundo Nicolas Fierfort, estavam extremamente bem escondidos por toda parte na residência. As moedas e barras de ouro foram aparecendo quando o dono da casa começou a mudar os móveis de lugar. Assim, a surpresa entre aqueles que estavam presentes foi iminente. Primeiro, o novo proprietário achou uma caixa de madeira cheia de moedas, aparafusada no interior de um móvel. Em seguida, encontrou mais moedas cuidadosamente escondidas numa caixa, onde deveria haver uma garrafa de uísque. Após isso, finalmente o herdeiro desenterrou do jardim uma pilha de barras e lingotes de ouro. Ao perceber que tudo estava acontecendo ao seu redor e como aqueles itens poderiam ser valiosos, o novo dono da residência chamou imediatamente seu advogado para fazer um inventário dessa fortuna. Documentos da família mostram que o ouro havia sido adquirido legalmente nos anos de 1950 e 1960. Segundo os papéis, podem ter sido recebidos em vários lotes, por um valor equivalente a 3,5 milhões de euros, o que se equivale a mais de 12 milhões de reais. No entanto, o herdeiro só deverá receber metade dessa fortuna, segundo o jornal local. Isso porque, com base na lei francesa, o imposto sobre heranças é de 45%, o que para alguns é considerado um exagero. Ainda além disso, essa mesma lei da França diz que o herdeiro deve pagar o imposto sobre fortunas se o falecido parente não o fez nos últimos 3 anos de vida. Somando todos esses impostos, o que sobraria para o novo herdeiro da residência seria um pouco mais da metade do valor total da herança. Não é a primeira vez que um tesouro em ouro é descoberto nessa região da Normandia.
Em 2011, 3 operários encontraram moedas e barras avaliadas em 1 milhão de euros, aproximadamente 3,6 milhões de reais, enterrados no quintal de uma casa que estavam reformando. Eles acharam 16 barras de 1,5 kg e 600 moedas de 1924 e 1927, provavelmente escondidas durante a Segunda Guerra Mundial. Os 3 trabalhadores, no entanto, resolveram roubar o tesouro e venderam para um colecionador de moedas da região. Eles compraram carros, motos, seguros de vida e reformaram as próprias residências. Os homens acabaram condenados a 2 anos de prisão e ficaram sem o dinheiro que adquiriram. Um pouco antes, outra mulher que, assim como no primeiro caso, também não se tem relatos sobre sua identidade, herdou uma casa de parentes distantes que moravam no meio da mata em algum ponto dos Estados Unidos. Como única herdeira ainda viva da família, a herança foi destinada a ela. O lugar completamente isolado se remetia muito a um cenário de história de terror. Porém, como receber uma herança não é algo que acontece todos os dias, ela resolveu dirigir-se até o local. Acompanhada de seu namorado, ela foi até lá para constatar se a herança era mesmo valiosa. Ao chegar até a simples casa no meio da floresta, as esperanças da mulher desabaram, pois, segundo ela, era impossível que existisse algo de valor no lugar. Em meio a tantos móveis antigos e uma infinidade de poeira acumulada com o tempo, a mulher procurava incansavelmente algo que justificasse sua ida até a casa que recebeu como herança. Ainda que o cenário fosse bem parecido com contos horripilantes e histórias de terror ou suspense, a floresta lembrava mesmo um lugar bem calmo de se viver. Após horas de procura, a mulher finalmente encontrou, no sótão da casa, um antigo baú, feito com madeira antiga muito resistente. Além de ser difícil abri-lo à força, o baú ainda havia se trancado por um espesso cadeado, que já mostrava-se enferrujado devido à quantidade de tempo que permanecia guardado o baú. Após horas de procura, a mulher pensou que finalmente sua insistência havia sido recompensada, pois a certeza de que um tesouro estaria dentro do baú era contagiante. Infelizmente, a mesma dificuldade que se apresentou para encontrar o objeto, a mulher levou para abrir o baú, visto que não possuía chaves do cadeado. Após cerca de 1h30 de tentativas, seu namorado encontrou algumas ferramentas que auxiliaram na tarefa e o baú finalmente pôde ser aberto. Infelizmente, suas expectativas não se concretizaram. Mesmo após todo o esforço para encontrar um tesouro deixado por seus parentes distantes, o baú mostrava-se quase totalmente vazio. Estavam no interior do baú apenas fotografias antigas e objetos sem valor algum. A mulher, completamente desiludida, resolveu vender a propriedade e esquecer a história de uma vez por todas. Uma história ainda mais interessante, envolvendo o tesouro escondido, aconteceu mais de um século atrás, quando a Rússia foi atacada pelas tropas francesas. Em outubro de 1812, quando o imperador francês Napoleão Bonaparte decidiu recuar e deixar a Rússia, seu exército não quis sair sem troféus. Por isso, eles supostamente encheram 2 vagões de trem com objetos valiosos saqueados. Quando Napoleão e seu exército chegaram a Moscou, encontraram a cidade completamente vazia e decidiram capturar todos os bens valiosos existentes no local, e fizeram o mesmo. Em meio aos bens capturados estavam ouro, pedras preciosas e obras de arte. Porém, com o passar do tempo e as longas caminhadas que o exército de Napoleão precisava fazer, o tesouro foi se tornando um fardo desnecessário. Por isso, decidiram abandoná-lo. Outro fator que contribuiu para o abandono do tesouro foi o inverno intenso e as baixas sofridas. Estima-se que dos 500.000 soldados, apenas 27.000 voltaram para casa. Napoleão decidiu enterrar o tesouro por vários lugares ao longo do caminho. Muitos especularam ser impossível encontrar esse tesouro pelo fato de ter sido espalhado. Porém, é importante ressaltar que já encontraram uma parte dele no rio Nara, que fica localizado em Moscou. Ou seja,
Não importa de que forma seja contada, quando um conto envolve riquezas perdidas, ele sempre se torna interessante. E nós, do Mega Vídeo, estamos sempre prontos para trazer para vocês as melhores e mais fascinantes histórias desse tipo. Por isso, se quiser continuar antenado com as melhores curiosidades, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação.